Graça e paz, amado, corra linda do Senhor, maravilha do Eterno, príncipes, princesas, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está lá em 1 Reis, no capítulo de número 12, no versículo de número 20. Estamos falando sobre os reis de Israel, falamos sobre os 3 primeiros que reinou sobre toda a nação. Roboão chegou a reinar também durante 3 anos, né? Filho de Salomão, neto de Davi, mas ali o reino se dividiu. Ele acabou ficando com o reino do sul, que é a parte do reinado de Judá, né? E Benjamim acompanhou. E o reino do norte, onde a capital era Siquém, depois se tornou Samaria, mas até então Siquém. O reino do norte é justamente o rei que nós vamos estar falando agora, chamado Roboão, tá? Perdão, Jeroboão. É tanta confusão. Roboão é o que é o que estava reinando e houve um racha no reino. Jeroboão I, porque são 2 Jeroboão, né? Tem o Jeroboão 2, que é lá na frente, depois nós vamos falar sobre ele. Mas Jeroboão 1, que não tem parentesco com a linhagem de Davi, tá? Mas nós vamos ler o texto aqui. Antes eu quero te agradecer, você que tem compartilhado nos grupos, você que tem me ajudado, enviado para amigos que precisam da palavra de Deus, aquela pessoa que está precisando de ser fortalecida, renovada, porque a palavra não volta vazia. O Café com Deus é isso, é uma porção da palavra, oração por você e sua família, ok? Então vamos lá, para a gente não perder tempo, vamos ganhar tempo, lá em 1 Reis, capítulo 12, versículo de número 20. 1 Reis 12, versículo 20, está escrito assim. Eita, virou a folha aqui. Versículo 20 está escrito assim: tendo ouvido todo o Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Vamos lá, vamos entender aqui o que está acontecendo. Roboão, você lembra muito bem que ele deixou de ouvir, eu falei isso no café passado, ele deixou de ouvir o conselho dos mais experientes, mais maduros. É trágico quando a gente, né, não ouve quem tem experiência. Filho que não ouve os pais, ovelha que não ouve seu pastor, e assim vai, né? Aquele funcionário que não ouve o chefe, e assim vai. Aí foi trágico, porque ele apertou com cobrança de impostos sobre o povo, e as nações, as tribos que vieram reclamar, né, elas acabaram se revoltando e nomearam Jeroboão como rei. Quem é esse Jeroboão? Esse Jeroboão trabalhou para Salomão. Ele era um jovem, na época, eu até comentei isso, tá? Ele era um jovem efraimita, de Efraim, né? Da linhagem de Efraim, e ele trabalhou para Salomão, e ele se dedicou bastante ao trabalho, e Salomão constituiu ele como chefe, como oficial. Ele comandava, né, inúmeras frentes de obra, inclusive a torre de Milo, torre de Milo, uma torre famosa, ele construiu ela, cuidou dessa obra. Só que ele, quando viu a nação de Israel reclamando sobre os impostos pesados com Salomão, ele se revoltou, porque ele foi um dos que reivindicou. Salomão, então, mandou matá-lo, só que ele fugiu, quis matá-lo, né? Ele fugiu, ele foi para o Egito e ficou exilado lá. Então, quando morre Salomão, ele volta. Aí ele está vendo que a tribo está com a mesma reclamação, que foi lá no filho dele, Roboão, que está reinando agora, pede a ele para aliviar os impostos, porque o povo não estava aguentando pagar os tributos, era pesado demais. E ele foi se aconselhar com os anciãos, não quis dar ouvido, foi se aconselhar com os amigos da juventude e acabou botando fardo pesado que eles não aceitaram. Houve revolta, e Jeroboão foi um dos líderes dessa revolta. E fizeram sobre as 10 tribos de Israel, só
saiu a tribo de Judá, que era onde estava reinando Roboão, né? E acompanhou a tribo de Benjamim, que foi fiel, e essa tribo foi considerada então a tribo do sul, o reino do sul. E agora essas 10 tribos foi considerado o reino do norte, houve uma divisão. Mas o que é lindo nisso tudo é que antes disso tudo acontecer, quando ainda esse jovem trabalhava para Salomão, ainda estava começando a se destacar, o profeta Aias passou por ele, encontrou com ele sozinho no caminho e arrancou sua capa novinha. O profeta tirou a capa, rasgou a capa em 12 pedaços e deu 10 pedaços para ele levar e disse assim: você reinará sobre 10 tribos de Israel. Você será o rei sobre 10 tribos de Israel. Falou isso com ele. Olha só como que a coisa agora se cumpre, né? Porque Deus vê lá no futuro. E por que ele vê o futuro? Por causa da desobediência dos reis passados. E agora as consequências vêm, né? Então presta bem atenção o que está acontecendo aqui. Esse rei, ele agora está com 10 tribos fortalecido. Só que ele foi conhecido como aquele que levou Israel a pecar. Por quê? Porque ele começou a instituir idolatria, uma vez que ele sabia que Jerusalém e o templo estava lá em Judá. E o povo descia para ir às festividades lá. Ele temia perder parte para Roboão. O povo se voltar, se arrepender e não querer ele como rei. Então ele começou a fazer bezerros de ouro em Dan, começou a fazer bezerros de ouro para ser adorado em Betel. Olha só, levando o povo ao sincretismo, ou seja, um misticismo religioso, adorando a Deus, a Jeová, a Yahvé, e adorando também a outros deuses, praticando a idolatria. Terrível. Ele fez isso para tirar de cabeça o povo para não ir mais ao templo, né? E Deus se entristeceu muito com isso, embora o reinado dele foi um reinado que durou 22 anos, enquanto, você lembra que foi 17 o de Roboão, o dele durou mais até, né? Então, mas Deus vai tendo compaixão, vai vendo aí. E ele é muito triste, ele reinou de 1931 a.C. a 1909 a.C. Ele foi o primeiro rei do Racha, vamos pôr assim, do Reino Norte, que era o reino de Israel. Foi o primeiro, porque até então os reis reinavam sobre todo o reino. Amém? E é interessante observar isso, tá? Que ele levou o povo a pecar, Deus se entristeceu muito com isso, se irou contra ele. Depois bota o povo debaixo de castigo por causa disso, porque o líder, ele leva o povo, ele leva o exemplo para o povo. A gente tem que entender que quando nós somos líderes, nós temos que estar muito atento a isso, que as pessoas acompanharão o nosso exemplo. Você, por exemplo, às vezes você fala, mas eu não sou líder, não. Se você é um pai, você é líder da sua casa. Se você é uma mãe, você é líder do seu lar, né, na criação dos seus filhos. Tudo que você faz, tem gente que fala assim, ó, eu estou fumando aqui, mas não fuma não, que isso não presta. O exemplo fala mais alto, né? Tem gente que ainda manda a filha acender cigarro para ele, mas não quer que o filho fuma, que a filha fuma. Aí eu estou bebendo, mas não bebe não, que não presta. Não adianta você estar dando exemplo. Ah, meu filho, vai para a igreja que é bom. Se você não vai, se fosse tão bom, o papai ia à igreja, ou a mamãe ia à igreja. Por que ela me manda aí? Você está entendendo? Não é tão bom assim. É o que pensa a criança, a pessoa, o adolescente, o jovem, entendeu? Então nós somos exemplos. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente leva pessoas a nos acompanhar, grupos a nos acompanhar e até multidão, igual o caso aqui de um rei. Ele leva toda a nação a pecar, porque ele pecando, ele praticando a idolatria, ele leva o povo todo a idolatrar. Ele largou de ler a Bíblia, ele largou de orar, ele largou de buscar Deus. Aí o que ocorreu? Esfriou na fé, acabou partindo para a idolatria e o povo seguiu o mesmo caminho. Pelo amor de Deus, lembra que você não está sozinho, há pessoas que te rodeiam.
Nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, diz a Bíblia. Então toma cuidado com tudo que você faz, com tudo que você fala, para onde você olha, o que você vê, aonde você anda, os negócios que você faz, as companhias que acompanham você, que andam com você, ou que você acompanha, a quem você segue. Amém? Então toma isso no teu coração, seja exemplo, não se afaste. Olha só, Roboão, por exemplo, tinha um exemplo de um avô dele como um homem de Deus, e o pai também prosperou, foi abençoado, porque andou na presença de Deus. No final houve um desvio, mas eu acredito na conversão de Salomão, que lá no final de tudo, né, ele se voltou para Deus, já falei isso, mas o filho acabou seguindo um caminho errado. Se volta para Deus, se arrepende, aí depois, quando está bem, esquece de Deus. Agora, esse outro rapaz que Deus usou ele, né, permitindo para ali haver uma divisão no reino por causa de castigo, está castigando Israel. Né? Ele era filho de Zerua, devia ser uma mulher muito conhecida, e ela era viúva, tá? O marido dela tinha morrido, então ela teve esse filho, tá bom? O pai dele chamava Nebate, que era o pai dele, que ela ficou viúva, no caso, né? Zerua. Então, Deus prepara esse jovem para ser rei sobre 10 nações, em vez dele ter gratidão a Deus, em vez dele seguir o caminho do Senhor, leva o povo a pecar. E ele tinha conhecimento da palavra, porque todo judeu era ensinado nas Escrituras. Amém? Então, não se afaste do Senhor. Deus tem coisas maravilhosas para você. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Há para você um projeto de bênção, de vitória para a sua vida. Jesus morreu na cruz do Calvário, foi para isso, para perdoar os nossos pecados e para nos conduzir à eternidade com Ele e desfrutar bênçãos nessa terra ainda. Pedro perguntou: que nós que deixamos tudo para te seguir, receberemos? Jesus diz: não há quem deixe tudo e ganhe 100 vezes mais nessa terra, e ainda as mansões celestiais, quer dizer, ainda tem o porvir, o futuro que vai ser melhor ainda, amém? Quero orar por você, Pai, em nome de Jesus, toma essa vida nas tuas mãos, quero colocar, ó Deus, para que o Senhor abra o entendimento de cada uma dessas vidas. Quero te pedir oração aqui também pela pastora Glória, obrigado pela melhora dela, continua operando na vida dela. A Tina também, a Alcina pede oração por ela, e Holanda também, continua abençoando, recuperando tua filha lá. Deus, toma nas tuas mãos também o Julie, ó Deus, a vida espiritual dele, a vida espiritual da sua família, salvação e libertação da família dele, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos também, ó Deus, a Nereide, funcionária, Nereide, dona do Balneário Três Quedas, mas eu quero te pedir também pelos funcionários do Balneário Três Quedas, abençoa, Pai amado, em nome de Jesus, a cada um deles. Nós tivemos lá numa ocasião, oramos juntos com eles. Toma Ruth, meu Pai, que passou por cirurgia, perdendo um membro, mas, ó Deus, o Senhor tirou ela daquela aflição, daquela dor, abençoa ela, a irmã Ruth do Clube 200, Deus abençoa também, ó Deus, a mãe do Nicolas, que perdeu este pequenino, estivemos orando por ele, mas aprova o Senhor levar, consola o seu coração em nome de Jesus. Toma as nossas congregações nas tuas mãos e também os caminhoneiros, os manifestantes, em nome de Jesus, que estão fazendo greve, paralisação neste país. Toma nas tuas mãos, Pai, toda a autoridade constituída em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus, te aguardo até o próximo. Me ajuda aí, senta o dedo compartilhando, hein?